Como entender também a graça? Graça que nos alcançou, nos libertou e regenerou nossa história. Como entender tamanho amor? Amor que sarou nossas feridas, nos deu uma nova vida e fez de nós uma grande família. Como entender tamanho misericórdia? Misericórdia que perdoou um rio de pecados, que nos carregou nos braços e fez de cada um de nós um novo coração. Que nunca nos falte o temor por ti, por tua palavra e teus mandamentos. Que nenhum outro Deus entre espaço em nossos corações. Que nossa vida esteja firmada na rocha, onde tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado pelo dom da vida, por se apresentar, por nos amar e saber que em breve a sua noiva buscará. Quero te convidar a se colocar de pé no nome do nosso Deus, a adorar junto ao ministério de louvor e dar o seu melhor, o seu verdadeiro louvor ao nosso Deus.
Espera, eu abro a minha casa.
Senhor, neste lugar. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor. Queremos mais, Senhor. Queremos mais, Senhor. Mesmo que o nosso corpo, Senhor, erre, Senhor. Queremos mais a tua presença, Senhor. Eu sei que nós não venhamos, Senhor, perder o caminho da tua graça, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, nos perder, Senhor, neste mundo. Mas que a tua misericórdia, Senhor, o teu Espírito, Senhor, a tua presença, Senhor, venha estar sobre nós, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor. Derrama o teu Espírito neste lugar. Derrama a tua Shekinah sobre a tua igreja, Senhor. Queremos te sentir, Senhor. Queremos te sentir, Senhor. Queremos te sentir, Senhor. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Queremos sair daqui diferente, Senhor. Queremos sair daqui com uma semelhança de ti, Senhor. Do teu Espírito, da tua santidade, Senhor. É o que queremos, Senhor, ser. Espírito, Senhor, da tua presença, Senhor. Oh, Senhor, venhamos, Senhor, nos derramar diante de ti nesta noite. É o que te pedimos, Senhor. É o que te agradecemos, Senhor. Aleluia, aplauda nosso Deus. Nesta noite, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode estar sentada um pouquinho, bem? Nesse momento, nós estamos louvando o Senhor, adorando, exaltando com os louvores. E neste momento, nós gostaríamos de adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que são também mandamentos do Senhor, como o Senhor tem dito aí em Malaquias. Todos trazei à casa do Senhor seus dízimos e ofertas, para que haja mantimento na sua casa, e para que esteja abundância em todos os dias, abundâncias que você jamais se surpreenderá com essas abundâncias que o Senhor tem abençoado. Então, neste momento, você pegue o seu dízimo, sua oferta, coloque nas suas mãos. Nós estaremos orando neste momento também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui nessa noite, como a tua igreja que está aqui te adorando, te exaltando no teu nome, ó Pai. Pai querido, por ter nos dado essa oportunidade, Senhor, maravilhosa, de estar nos seus átrios, por estarmos aqui, Senhor amado, Pai querido, nesse santuário para adorar o seu nome, porque nós sabemos que tu, ó Pai, é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E aqui nós te agradecemos, ó Pai, pelos mantimentos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas portas que tu abriste para nós, Pai querido, pelo emprego, pelo serviço, ó Pai, pela abundância que nós temos em nossos lares, ó Pai. E rogamos, Senhor, por aquelas vidas, ó Pai, que necessita, Senhor, de uma porta aberta, que necessita de um emprego, Senhor, que necessita, Senhor amado, na sua dispensa o alimento. Eu sei que tu nunca vai deixar os teus filhos perecerem. Então, por isso, nós estamos aqui já desde já, te agradecendo, Senhor, e te pedindo que abençoe e continue com o teu povo e com a tua igreja, Senhor. Que seja assim abençoada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Oh
Graças a Deus, né, amados, estamos aqui mais essa noite e o Senhor tem nos abençoado desde ontem. Nós estamos aqui com esse comércio do Ministério de Louvor e ontem foi uma bênção e hoje não será diferente. O Senhor tem bênção para mim, tem bênção para ti, que você veio buscar nesta noite, amém? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso e Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para nos alegrarmos, para que nós começamos essa semana abençoada na presença do nosso Deus, amém? Então, neste momento, nós gostaríamos de estar chamando aqui o pregador, amém? O pregador, eu não sei se ele louva o Senhor, vai louvar o Senhor, é isso? Não? Amém? Então, pode ficar sentado um pouquinho mais então, meu irmão. Eu sei que o irmão ia louvar, então, glória a Deus, amém? Então, nós estamos aqui nessa noite para adorar. Então, o pregador ele vai trazer a palavra depois, e nós estamos aqui para receber, amém? O maná do Senhor, amém? E graças a Deus, porque nós somos uma família em Cristo, e aqui nós estamos no intuito de adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? E essa noite é uma noite propícia para que nós possamos estar na presença do Senhor. Como eu disse, é um domingo e nós iniciamos a semana, e para que nós possamos ter essa semana abençoada na mão do Senhor Jesus. Amém. Então, neste momento, eu gostaria de estar aqui chamando o presbítero Paulo, né? E nesse momento o pregador já vai dar uma oportunidade para ele já tem a liberdade para estar pregando a palavra do Senhor. Amém? É que nosso programa aqui tinha um cantor, né? Então amém. O presbítero Paulo está orando para o pregador, amém? E assim nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, estenda sua mão de pé, vamos orar pelo servo do Senhor que tem a responsabilidade nesta noite de estar trazendo ao nosso coração a palavra do Senhor. Creia no Senhor, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite. Quem sabe você veio buscar uma resposta, Deus tem resposta para você. Quem sabe você veio buscar um milagre, Deus tem milagre para você nessa noite. Tenha certeza que Ele usará poderosamente e o nome do Senhor será glorificado. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, quero apresentar o teu filho diante do Senhor. Sei que o Senhor já revelou o teu querer e a tua vontade sobre o coração dele. Usa poderosamente nesta noite, ó Pai. No momento em que o teu filho estiver ministrando esta palavra, ó Deus, que haja, Senhor, o derramamento do Espírito Santo sobre este lugar. Que haja, meu Deus, da parte do Senhor, ó Deus, o fortalecimento à tua igreja. Abre o entendimento dos seus filhos para compreender o teu querer e a tua vontade. Que nas tuas mãos, Pai, na palma das tuas mãos está o teu filho. E que a tua palavra, Senhor, venha para edificação e despertamento da tua igreja nesta noite. Nós te pedimos, Pai, crendo no Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, igreja. Boa noite. Não me queiram ouvir louvar a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Amém, queridos? Era o Israel que vinha aqui, né? Eu vou mandar uma mensagem para dizer: Misa, você me colocou num negócio estreito ali, viu? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa noite. Louvo a Deus porque eu estou vendo alguns amigos, alguns padrinhos de casamento e
alguns amigos da fé antiga, né, velho? Que alegria na hora que eu te vi, cara. E é tão bom ver assim que nós caminhamos ainda firmes com Jesus até o dia de Jesus voltar. Nós vamos pedindo misericórdia, graça e vamos caminhando. Amém? Quero ser fiel ao texto que os irmãos escolheram. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Bendito seja Deus. Aleluia. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim então: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é quem vos chama, o qual também fará. Fiel é quem vos chama, o qual também fará. Em nome de Jesus, pode tomar teu assento. Se você puder, por favor, fique com a sua Bíblia aberta, no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho o costume lá na igreja Águas de fazer essa pergunta sempre que vou pregar. E enquanto isso, pastor, eu estou mandando um beijão da pastora Soninha, do pastor Luiz para o senhor. Eles pediram para me dar um abraço. Fiquei sabendo que vocês eram jovens juntos lá no passado, aprenderam e cresceram juntos. Então, eu entrego um abraço da pastora Soninha e do pastor Luiz para o senhor. Mas eu quero fazer essa pergunta: quantos amam a palavra de Deus? Amém? Então, nada além da palavra de Deus. Vamos entrar aqui no texto que os irmãos escolheram. Bom, essa carta é linda. Essa carta, ela é formidável. Eu posso até dizer que essa carta é apaixonante. A igreja de Tessalônica tem uma história linda que a carta não vai dizer, mas que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos contar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, vai nos mostrar o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo está junto com Silas. E eles saem para a viagem missionária e agora eles abrem uma igreja, começam uma igreja na cidade de Filipos, a igreja aos filipenses. É bem verdade que eles saem dessa igreja debaixo de perseguição. E quando eles, no caminho, ainda no capítulo 16 de Atos, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo e Silas estão presos. E essa história, eu sei que é uma história muito conhecida da igreja. Se tem alguém um pouquinho mais fervoroso aqui: Paulo, nós estamos presos. Mas Paulo e Silas estão presos na cadeia. E de uma forma milagrosa é que Deus tira eles de lá. De uma forma poderosa é que Deus tira eles de lá. Mas o capítulo 16 acaba. E o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos vai começar. Vai começar dizendo que o apóstolo Paulo passou por duas grandes cidades, mas ele não parou em nenhuma delas. O apóstolo Paulo tem um destino. E qual é o seu destino? É a cidade de Tessalônica. E o que era a cidade de Tessalônica? Por gentileza, a cidade de Tessalônica era uma das capitais da época, capital da Macedônia. Ali era um lugar, um porto, era uma cidade portuária onde as mercadorias saíam e
movimentavam. E para a época, nós estamos falando de uma cidade de pelo menos 200 mil habitantes. Aquela cidade era muito famosa, muito movimentada. Aquela cidade, Bento, era uma cidade que tinha tribos de todos os tipos. Mercadorias saíam daquela cidade. Uma cidade muito grande para a sua época, uma cidade generosa para a sua época, um lugar estratégico, porque uma vez que o Evangelho fosse pregado ali, Kennedy, uma vez que o Evangelho fosse pregado na cidade de Tessalônica, as pessoas que trabalhavam ali, as pessoas que buscavam ali os seus mantimentos, saberiam do Evangelho. Paulo era estratégico. A cidade de Tessalônica tinha em si uma igreja que na época, na linguagem da época, nós vamos chamar de sinagoga. E essa sinagoga era de judeus, praticantes da fé judaica. Por favor, entenda isso. Paulo vê então nesta cidade a oportunidade de pregar Jesus. Paulo vê que ali já havia pessoas com a fé judaica e que seria possível convencer aquelas pessoas e convertê-las à fé cristã. Paulo então vai até a cidade de Tessalônica, e só a dica de curiosidade, essa cidade ela existe ainda hoje, não mais com o nome Tessalônica, mas ela existe hoje com o nome Salônica. Ela é a segunda maior cidade da Grécia, 250 mil habitantes. Atualmente ela ainda existe. Mas Paulo vai para Tessalônica com o objetivo de pregar Jesus, Murilo. E ele chega lá, e a Bíblia vai nos mostrar em Atos 17, versículo de número 2, vai nos mostrar que Paulo esteve lá um longo tempo. 3 semanas. Pastor, Paulo cuidou de Tessalônica durante 3 semanas. E Atos dos Apóstolos vai nos expor que Paulo expunha as Escrituras, Paulo arrazoava as Escrituras, Paulo mostrava as Escrituras, e durante 3 semanas o apóstolo Paulo pregou nessa capital. E a Bíblia vai nos mostrar em 1 Tessalonicenses, no versículo 5 do capítulo 1, que a pregação de Paulo não era só uma pregação oratória, um discurso, mas ela dava mão para o poder. O apóstolo Paulo vai dizer assim: quando eu estive com vocês, não estive só na oratória, mas estive com poder, com ação. E Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 4, vai nos mostrar que as 3 semanas que o apóstolo Paulo estava em Tessalônica, algo poderoso aconteceu. E o que aconteceu? Alguns judeus se converteram. Muitos gregos, e o termo dado pela Bíblia é numerosa multidão de gregos, se converteram. E a Bíblia ainda vai dizer que muitas mulheres das mais distintas também se converteram. Começou a haver conversão na cidade de Tessalônica. Mas veja, não demorou, pastor, para a perseguição chegar. A Bíblia vai nos falar que os judeus que não aceitavam o Evangelho, os judeus que estavam percebendo que a sinagoga estava perdendo membros, esses judeus começaram a fermentar o povo, ao ponto de versículo 6 nos dizer: estes homens que transtornam o mundo chegaram em Tessalônica e querem transtornar aqui também. A perseguição começa em cima do ministério de Paulo. Um irmão da igreja por nome de Jason, ele hospeda Paulo na sua casa. Esse homem foi para teve que depor, foi preso por alguns dias, depois foi solto. A perseguição foi ferrenha, e Paulo, percebendo que a perseguição estava ferrenha, Paulo precisa ir embora de Tessalônica. Mas a igreja ficou. Mas a igreja de Tessalônica, em 3 semanas, conquista o coração do apóstolo.
apóstolo. Conquista o coração do apóstolo. E agora o apóstolo está continuando a sua viagem missionária com o coração em Tessalônica, ao ponto de enviar o seu discípulo Timóteo. Timóteo, vai lá ver como está a igreja. Timóteo, vai ver como está a igreja. E a igreja está bem. E por conta das notícias de Timóteo, o apóstolo Paulo não aguenta. E ele quer escrever a sua primeira carta. Carta aos Tessalonicenses. A igreja está comigo? Amém? E este foi o motivo pelo qual esta carta foi escrita. Por favor, eu sei que eu estou numa presbiteriana. E presbiteriano, a gente não conhece um presbiteriano que não seja inteligente, hein? Presbiteriano não ama a Bíblia. Vejamos então, capítulo de número 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo vai começar essa carta, e você vai entender por que eu estou fazendo isso, para que a gente compreenda o texto que a igreja escolheu. O apóstolo Paulo vai começar no capítulo 1, adjetivando essa igreja. E Murilo, que igreja preciosa! Gente, que igreja formidável! E o apóstolo Paulo vai falar no versículo 3: a fé de vocês tem atitude, operosidade de fé. No versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês se movem no poder do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Versículo 6 vai dizer: é verdade que a igreja está passando por tribulações, mas em meio às tribulações, a igreja caminha na alegria do Espírito Santo. Que igreja linda! Que igreja formidável! O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, dos versículos 6 aos versículos 8, ele vai dizer: e esta fé de vocês, de aguentar a tribulação, está fazendo com que vocês se tornem exemplo para as demais igrejas. As igrejas da Acaia, no sul, as igrejas de Éfeso, ao oeste, as igrejas de toda a província estão olhando para vocês, estão dizendo: os crentes de Tessalônica são exemplo. Que lindo! Chega a ser hilário nós compararmos essa carta com a carta aos Coríntios. Não é verdade, irmão? A carta aos Coríntios parece que Paulo tem uma cinta na mão. Na carta aos Coríntios parece que Paulo tem um chicote na mão. E nessa carta parece que ele tem uma caixa de bombom nas mãos. Parece que ele está falando com uma saudade da igreja. E o capítulo de número 2 então começa. A igreja está comigo? Uma das perseguições do apóstolo Paulo, lá em Tessalônica, era para menosprezar o seu ministério, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, que o 12º apóstolo era Matias, e que ele não era apóstolo, que na verdade ele só queria dinheiro do povo. Foi uma das perseguições, pastor. E o capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai tratar essa temática dizendo, defendendo o seu apostolado. E ele vai nos mostrar no versículo 2, no capítulo 2, que mesmo com as perseguições que ele sofreu, ele pregou. Ele vai nos mostrar no versículo 5, que ele, nas 3 semanas que esteve em Tessalônica, ele não foi aquele tipo de gente bajula. Ele não foi aquele tipo de gente que, nossa, como você está bonito, me ajuda agora com uma coisa aqui. Não, mas o apóstolo Paulo, as 3 semanas que estava ali, foi confrontando. Os versículos 7 e 9 nos mostra que o apóstolo Paulo, embora fosse um direito do ministro ser sustentado pela igreja, no versículo 7 ele vai dizer: embora eles pudessem requerer de vocês, eu me esforcei para que não fosse um peso para a igreja,
para que a igreja não me sustentasse. Versículo 9 vai nos dizer que com muito labor trabalhei no meio de vocês, e não precisei que vocês ficassem me sustentando, mostrando assim que o que o Paulo queria não era o dinheiro de Tessalônica, porque era uma igreja rica, era uma igreja portuária, mas o que o apóstolo Paulo queria de fato era a conversão daquela igreja. Paulo amou tanto Tessalônica, que no versículo 8 ele vai dizer: e eu me dispus não só a pregar o evangelho, mas dar a minha própria vida a vocês. Mais uma vez comparando a carta aos Coríntios, graças dou a Deus que a nenhum de vocês eu batizei. Olha que diferença, que diferença. E ele está dizendo a Tessalônica: eu não só me empenho a pregar a vocês o evangelho de Deus, mas eu quero também entregar a minha vida a vocês. E versículo número 10 vai nos mostrar que Paulo, no período que esteve lá, ele viveu de forma irrepreensível, de forma que a igreja olhava para ele, pastor da igreja, e dizia: é irrepreensível, está vivendo com Deus, é exemplo. E o apóstolo Paulo começa a defender então sua fé. No versículo 11 ele vai dizer: eu amo e acaricio vocês como uma mãe acaricia. No versículo de número 13 ele vai dizer: e como pai que chama a atenção, eu também faço. Eu sou uma mãe que acaricia e um pai que chama a atenção. Aí, versículo 11, como a ama que acaricia. Versículo 13, como pai que chama a atenção. Aos pais, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, pessoal. E Paulo então vai terminar o capítulo 2 fazendo uma oração. Não, o capítulo 2 ele vai terminar nos dizendo, no versículo número 18: eu até quis estar com vocês, mas Satanás se opôs a mim, me impediu. Veja que lindo isso, igreja. Nós não somos tão místicos ao ponto de pensarmos que tudo é espiritual, mas também não somos tão céticos ao ponto de pensar que nada é espiritual. O apóstolo Paulo tinha um equilíbrio em si, e ele está dizendo: eu até quis ir com vocês, mas Satanás se opôs. E nós vemos então um apóstolo com saudade da igreja, e o capítulo 3 vai nos mostrar então que o apóstolo Paulo envia Timóteo: Timóteo, por favor, vai lá ver como que está esse povo. Timóteo, por favor, vai lá e manda um beijo para eles. Eu estou conjecturando aqui. Vai lá e manda, tem um nordestino aqui, manda um cheiro para eles, manda um afago para eles. Paulo estava com saudades. E quando Timóteo volta com boas notícias. Versículo 6 do capítulo 3. Versículo 6 do capítulo 3. E a primeira boa notícia é: os crentes permanecem na fé. Tem crente que permanece na fé aqui? Os crentes permanecem na fé. A segunda boa notícia é: os crentes estão no amor. A terceira notícia é: os crentes têm gratidão pela vida de Paulo, porque Paulo os pregou o evangelho. Quanta notícia boa! Que igreja boa! Pastor, quem não quer ser pastor de uma igreja dessa? Que igreja boa! Os crentes permanecem no amor, os crentes permanecem na fé, os crentes têm gratidão. Ah, Deus, que igreja linda! Só que Timóteo não trouxe só notícia boa. Timóteo trouxe uma notícia meio ruim.
nos dizer: eu estou orando noite e dia, com todo o empenho que tenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Reparar a deficiência da vossa fé. Posso continuar pregando? O negócio vai estreitar um pouquinho agora. Chega então o capítulo 4. E o capítulo 4, ele vai pegar os reparos da fé. Não é que aquela igreja caminhava em pecado. Não é que aquela igreja caminhava no erro. Não é que aquela igreja era uma igreja que era hipócrita, ou duas faces, ou duas maneiras. Não! Nós estamos falando de uma igreja santa, de uma igreja em amor, de uma igreja grata, de uma igreja operosa em fé, mas de uma igreja que precisa de reparo. Vejamos, por favor, quais são os reparos. O que aquela igreja precisava? Tudo isto para ser fiel ao texto que os irmãos escolheram. Amados, o capítulo 4 ele pode ser resumido assim: progredir. E eu sei que isso é chato, mas eu vou te pedir, por favor, diga junto comigo: progredir. 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 O capítulo 4 vai ser resumido assim. E o primeiro reparo da fé que eles vão ter que fazer agora é o reparo na santidade do corpo. Por favor, vejamos no versículo 3 do capítulo 4. O apóstolo Paulo vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vós vos abstenhais da prostituição. Eita. Quando nós vamos pegar no original escrito, a palavra aqui no original é porneia. 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 A palavra utilizada aqui no original, Kennedy, é a palavra porneia. E porneia tem 7 significados. Todos os significados, pastor, são no campo sexual. O primeiro significado de porneia é o sexo fora do casamento, além do casamento, o adultério. O segundo é o sexo fora do casamento, a fornicação. O terceiro é o sexo entre homens, a homossexualidade. O quarto é o sexo entre mulheres, lesbianismo. O quinto é o sexo entre família, incesto. O sexto é o sexo com animais, anomalia. O sétimo e último é o sexo com mortos, não sei o nome. Mas porneia tem esses 7 significados. E o apóstolo Paulo está dizendo: igreja, não é da vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus é que vocês se santifiquem cada vez mais. E a esse assunto, e a porneia, tem um passo atrás. Se santificar, que haja conserto. Quando nós vamos olhar o contexto da igreja de Tessalônica, Tessalônica é a capital da Macedônia, e a Macedônia pertencia, e a sua vizinha direta é a Grécia. E quando eu e você vamos olhar as escrituras, as esculturas da Grécia, nós vamos ver que as esculturas da Grécia são todas com os homens, com os músculos bem definidos, com o corpo bem aparente, com essa ênfase no corpo. Se você estudou um pouquinho da Grécia, um pouquinho da Roma, você entende do que eu estou falando. Você vê que as estátuas, por exemplo, de Michelangelo, por exemplo, desse pessoal, as estátuas davam muita ênfase ao corpo,
ao ser, ao físico. E essa igreja está sendo bombardeada por essa filosofia. E pastor, Paulo está dizendo: a vocês não. Isso é cultura mundana. É o mundo que gosta disso. A igreja basta santidade. Versículo 4, ele vai continuar dizendo que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra. E é por isso que nós crentes nos vestimos de forma decente. Porque quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. É o que diz o texto. É por isso que nós somos reconhecidos pela forma que falamos, pela postura que temos e também pelo jeito que nos vestimos. Em nós a decência, em nós a honra, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, versículo de número 6. E que nesta matéria, e que neste assunto, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nesse assunto ninguém ofenda e ninguém defraude. Quase como quem diz: não é só não cair na tentação, é também não ser a tentação. Que ninguém ofenda, que ninguém defraude ao seu irmão. Versículo de número 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. James, nós estamos num congresso de louvor. E de que forma nós podemos encaixar isso com o congresso de louvor? Nós podemos encaixar da seguinte maneira: a forma como nos comportamos no nosso dia a dia, ela pode ou não louvar a Deus, ela pode ou não glorificar a Deus. Versículo de número 8, ele vai terminar dizendo: de sorte que quem rejeita esses mandamentos não está rejeitando o homem, é coisa do pastor. É o pastor que está tentando controlar a minha vida, é o Paulo que está tentando controlar a minha vida. Não, mas o texto está dizendo: de sorte que quem rejeita esses mandamentos, na verdade está rejeitando a Deus, que nos dá o seu Espírito. E deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa responder: a igreja caminha sem o Espírito Santo de Deus? A igreja dá um passo sem a pessoa do Espírito Santo de Deus? De forma alguma. Então o primeiro reparo que aquela igreja precisava era o reparo no corpo. E por favor, entenda muito bem o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo para que haja uma falta de cuidado com o corpo, mas que haja um zelo de não exposição do mesmo. Mas o segundo reparo, ele vai do versículo 9 ao versículo 12, e é o reparo no amor. E o apóstolo Paulo vai começar dizendo: nesse tocante, eu não preciso ensinar vocês, porque Deus é quem nos ensina. Quase como quem diz assim, irmão, que o padrão de